Nossa, Arthur, mas esse caminhão tá rápido, né? Nós já passamos ele 3 vezes. Eu juro pelos meus pais que isso aconteceu. Bom, seguinte, tem uma história que é de tem uma história muito boa, que eu tô há algum tempo já querendo contar, porque ela é engraçada, mas eu não ia contar porque o cara ainda era amigo, né? Então agora eu vou contar. A história é a seguinte, mas não, é uma história besta, mas é engraçada. Vocês lembram que teve enchente lá no Rio Grande do Sul, tal, não sei o que, certo? Beleza, aí eu fui pra lá, fui com o Jota, chegamos lá, encontramos o nosso amigo Klaus, né? E aí, é uma coisa besta, cara, mas na época foi tão engraçado, agora eu vou contar, vai ser super sem graça, mas enfim. E aí, cara, a gente foi fazer a entrega de umas doações lá, enfim, tinha que ir de barco. Aí tinha que ir de barco, e, mano, tava um frio do caramba. Aí os caras, vai molhar, não tem jeito. Aí os caras me arrumaram um John, né? Você tá ligado? Aquele John, aquela roupa de borracha e tal. E eu ainda burro, coloquei ao contrário, nem percebi que tava ao contrário, mas pus a roupinha lá. E a minha era de manga curta, né? Aí beleza, entramos no barquinho de metal e fomos entregar e tal. E aí foi ficando cada vez mais tarde, né? Foi ficando escuro, né? 6 horas da tarde, foi saindo o sol, foi ficando cada vez mais frio. E, mano, eu já estava congelando. Vocês podem ver que eu sou magricelo. Aí eu tava lá, mano, batendo os dentes. E aí o Klaus, cara, ele tava com 2 blusas. E ele, não, Arthur, você quer uma blusa minha, cara? Eu já tô até com calor, né, cara? E eu tava com muita vontade de pegar a blusa. Só que ele estava fedendo muito, cara. Ele tava muito fedendo, muito. E aí eu, não, cara, tá de boa aqui, tá tranquilo, cara. Ele, não, já tirando a blusa. Eu falei, não, cara, não. Ele, mas por que você não quer? Aí eu falei, porque é coisa de gay. Eu falei, se eu pegar tua blusa, o Renan vai me zoar, vai falar que eu sou gay, cara. Eu não posso pegar tua blusa, eu tava lá congelando. Ele, mano, mas eu nunca ouvi falar isso. Eu falei, em São Paulo? Em São Paulo você não pega a blusa do teu amigo nem que você estiver congelando, mano. Isso é coisa de viado. Ele, sério, mas baguri, que coisa idiota. Eu, né, meu, puta coisa idiota. Mas não dá. Mas hoje eu posso contar essa história, né? Enfim, ele foi lá pra seguir o caminho dele. A da rotatória? Ah, mas isso aí todo mundo sabe. Vocês conhecem a história da rotatória? Levanta a mão. Vocês não sabem essa história da... não, na moral. Quem aqui acompanha as lives? Levanta a mão. Pô, quem aqui acompanhava as lives que eu fazia com o Renan de sexta? Vocês também não acompanham porra nenhuma, hein, meu? Porra. Pô, essa história da rotatória a gente contou tantas vezes, cara. Conta a história da rotatória, não? Ah, vamos lá. O lance é o seguinte. Certa vez... o meu discurso vai ser só contar essa história. Dane-se. A gente foi pro Paraná fazer campanha para um grande amigo nosso chamado João Bétega, né? E a gente não sabia que ele tinha um QI prejudicado. Até então ele era um cara normal que fazia as perguntas. Aí beleza, chegou lá eu, o Renan e tal, e o Bétega, ele tinha um Cerato, um Kia Cerato prata. Beleza, tal. Aí a gente começou a reparar ao longo do caminho que o raciocínio dele, coitado, não permitia que ele conversasse e dirigisse ao mesmo tempo, entendeu? Ou uma coisa ou outra. Então, ele estava muito concentrado no caminho, a gente falava as coisas, ele passava batido, e às vezes ele e só ia para qualquer caminho. A gente, mas cara... E aí a gente reparou, cara, que ele tinha uma dificuldade tremenda em interpretar quando o Waze, né, mostrava uma rotatória, então tinha uma rotatória e tinha lá, sei lá, 5 opções de saída, e você tinha que entrar na 4. Né? Ele não conseguia interpretar, porque tem um delay entre, né, o GPS onde você está, e ele, não é, e a gente ficava rodando, cara, só que isso aconteceu várias vezes. Não, e aí eu falei pro Beto, assim, eu falei, Renan, repara, quando tem eu falei na moral, repara que quando tem um rotatório ele roda mais de uma vez, aí beleza, ele, não, bagulho, tem que unir a direita, né, meu, aí ele entrava, meu, muito união, muito sei o que lá, aí de repente ele entrava em algum lugar. Teve uma hora, o Renan sabe, foi quando eu perdi a paciência, aí pra mim foi estopim. Tinha uma avenida que era 2 mãos, né, cara, uma pra voltar, beleza, aí um canteiro no meio gigante com plantas e árvores e coqueiros. Qual que é a cidade? A cidade do Moro, né? Foi... A gente já estava em Cascavel, talvez. A gente estava numa cidade que o IDH era bom, era uma cidade bonita. Tipo assim, ninguém se confunde. Ele conseguiu entrar no lugar, ele pegou a famigerada rotatória, né? E na hora de entrar, ele entrou no canteiro do lado errado. Aí eu não aguentei. Falei, para esse carro, para agora, sai dessa porra, deixa eu dirigir. Aí, mãe, por quê? Vai unir a direita lá atrás, né? E tem a outra... Vai, vamos lá, pessoal. Quem sabe a história dos caminhões de porcos? Levanta a mão. Cara, vamos lá. Quem acompanha o MBL há mais de 1 ano aqui? Levanta a mão. Pô, vocês não conhecem essa história, velho?
pelo amor de Deus, cara, a história é a seguinte. A gente tava na estrada, e ó, ainda bem que eu tenho testemunha, cara, porque esse é o tipo de história, fanfic, não é possível. O Renan tava junto. A gente tava no, basicamente esse painel assim, humilhe os traidores, né? Vamos humilhar os traidores. Um é fedido, outro é burro, mas enfim. É só uma brincadeirinha, pessoal. A gente tava na estrada, né? Aí beleza, aí passamos um caminhão de porco. Beleza, passamos um caminhão de porco. E eu tava dirigindo, e o Bétega prestando atenção. Ele passou um caminhão de porco, né? Beleza, passamos. Aí a gente indo tal, um segundo caminhão de porcos. Vou ultrapassar o segundo caminhão de porcos, beleza. Andar mais um pouco, um terceiro caminhão de animais, que era de galinha. Aí o Bétega falou assim, nossa, Arthur, mas esse caminhão tá rápido, né? Nós já passamos ele 3 vezes. Eu juro pelos meus pais que isso aconteceu. O René testemunha. Mano, eu não sabia o que responder. Eu falei, ele tá zoando, o que será que aconteceu? Eu falei, Bétega, primeiro que é o seguinte, cara, não existe apenas um caminhão na estrada, você passa várias, não tem como esse caminhão. Você viu esse caminhão passar gente? Então é óbvio que a gente tá passando outro caminhão. Só que nesse caso é ainda mais grave, cara, porque é um caminhão de galinhas. E os outros caminhões que a gente passou eram 2 caminhões de porcos, são animais diferentes, cara. Você come os dois, mas são diferentes, cara. Aí, verdade. Aí ele falou, mas por que será que tem tanto porco na estrada, meu? Aí eu falei, mano, é pra eles não ficarem entediados, cara. A gente leva os caminhões, eles levam os porcos pra passear, caralho. Mano, eu juro, é mentira, é verdade, cara. É verdade. Aí o Renan agora ele dá risada, mas ele fica meio puto que eu fico maltratando, eu fico fazendo bullying com as pessoas, tá? Tem uma outra história também, só mais essa é rápida, essa é muito curta. A gente foi pro sul da Bahia, a gente foi pra Itamaraju, aí fui eu, quem foi? Eu, o Bétega, o Faustino, o Costello, o Maquilista está aí? Sandro. Foi o Sandro, fui eu, o Sandro, o Faustino e o Bétega. Chegamos lá e encontramos uma liderança local X, um cara lá. O cara, não, eu vou te levar nas invasões, tá. Aí, beleza, entramos num carro alugado, a gente tava com Compass, tá? Eu bati esse Compass, inclusive, né, com todo mundo dentro. Foi uma história bem bizarra. Mano, juro, eu falei assim, põe o cinto aí todo mundo, pessoal. Não, põe o cinto. Mano, a galera pôs o cinto, a gente entrou numa cratera. Não foi tipo um buraco, era uma cratera no meio de uma BR. Beleza, que tipo, estourou o carro inteiro, deu PT, tivemos que chamar um guincho e ir embora de outro carro. Enfim, o que eu tava contando? Estamos lá com a liderança do local e tal. Aí a gente começou a zoar o Bétega, porque o Bétega realmente era muito devagar, ele não entendia as coisas. Aí o cara que estava com a gente, que tinha acabado de conhecer a gente, fazia, sei lá, 1h30, o cara percebeu que o Bétega era um alvo fácil e começou a zoar o Bétega também, cara. Aí o Bétega ficou pistola, mas ele não falou pra ninguém, ele ficou na dele lá. Aí uma hora o Faustino, cara, deu alguma brincadeira, assim, fez uma brincadeira muito idiota, tipo assim, não, lembrei, teve uma hora que a gente tava fugindo dos índios lá, tal, e aí o Bétega, não, mas não é bom subir os vidros? Eu falei, não, se o cara tirar, nem sei se esse vídeo vai fazer alguma diferença. Aí o Faustino deu uma zoada nele, falou, tipo, em algum outro momento da viagem, ele falou brincando, sobe os vidros aí, brincando. Mano, o Bétega pegou um ar, cala a boca, seu escroto, você tá aí vestido de mulher, vai tomar no teu cu, na moral mesmo. Eu tive que parar o carro e apartar os dois, juro por Deus, parar o carro. Falei, pessoal, era só brincadeira, vamos parar, enfim. Era isso, muito obrigado. Eu vou falar mais o que agora, porra? Não, mas só encerrando, falando um pouquinho sério, vai, só um pouquinho. O lance é o seguinte, cara, uma das coisas que, né, o nome do canal é Como Não Embarcar no Carro-Bar. Não tem como, a verdade é que não tem como. E um filtro que a gente costuma fazer, né, e é uma coisa que eu falo para as pessoas que se aproximam do movimento, é o seguinte, cara, você está disposto a perder pra caralho? Você está disposto a fazer isso? Né? E a primeira pessoa que fez isso foi a Amanda, né? Foi muito louco, ela chegou lá no gabinete em 2019 e a Amanda já era da Causa Animal, já tinha um certo público na cidade dela, ela tinha a intenção de disputar a eleição, provavelmente ia ganhar para vereadora em Taboão. E eu falei, cara, assim, a gente provavelmente ano que vem vai disputar a prefeitura, se você vier, você vai perder. E estar no MBL é perder. Você vai vir aqui, cara, você vai perder like de bolsonarista, você vai perder esquerda, não precisa nem dizer. Você vai, cara, perder algumas batalhas, você vai perder dinheiro, e assim, a gente não vai te garantir nada, cara. Você não vai ter cargo, você não vai ter dinheiro, você não vai ter salário, você não vai ter nada. É só entrar pela causa. É só isso, né? Eu já dei o discurso que é pra nunca mais voltar. Pô, prazer te conhecer, obrigado, até a próxima. E aí ela voltou depois. Não, tamo junto e tal. E aí,
está aí com a gente até hoje. O lance é o seguinte, uma das coisas que eu sempre falei, né, desde lá de trás, que é o seguinte, as pessoas elas tendem a encontrar no MBL um trampolim para os seus anseios pessoais, né? Então, eu quero ficar famoso, eu quero, sei lá, fazer vídeos na minha cidade, quero disputar uma eleição, quero não sei o quê. Entendam isso, cara, o MBL não é trampolim para nada. Se você está precisando de um trampolim, vá para outro lugar. Né? Em alguma entrevista alguém me perguntou sobre o Partido Missão, eu falei, cara, o Partido Missão é um partido excludente, ele não é um partido inclusivo. A gente é um partido excludente. Quem está aqui não está visando fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV. Quem está aqui está pela causa. Se você tem alguma ambição pessoal e você acha que isso é a coisa mais importante, esquece. Você tem que caçar voto em outro lugar, caçar fama em outro lugar, caçar prestígio em outro lugar. E o que magoa, né, quando você vê algumas pessoas que, né, estão próximas e te traem depois, é que por algum momento você acreditou que o cara entendeu isso. E o cara, na verdade, não tinha entendido. Né? E um dos ônus do crescimento é justamente você ter pessoas próximas a você que fingem acreditar naquilo, até para si mesmas. E no final das contas não era isso. Né? Quando o calo aperta, o cara pula fora. As condições dessa guerra estão postas, né? A gente briga com dois exércitos muito maiores do que nós, né? A esquerda e o bolsonarismo. E todas as pessoas que optam pelo caminho fácil, hoje, ainda está assim, a tendência de queda, mas ainda está assim, elas se dão melhores, né, do que quando estavam com a gente. É normal, todas as pessoas que traíram a gente nesses últimos tempos, você pode ter certeza absoluta,